Então o nome da lição é a ira do amor divino. Como é isso? Vamos ver aqui, Salmo 78, verso 38. Salmo 78, verso 38. Salmo 78, 38 resume a lição dessa semana. Diz assim, vou ler aqui nessa versão, Salmos 78, verso 38, e diz o seguinte: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes ele desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Olha que bênção. Então, gente, Deus, ele nunca derrama a sua ira completa sobre nenhuma pessoa. Ele nunca descarrega a sua indignação sobre ninguém. Essa é a notícia que a Bíblia dá. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, e ele não gosta de ficar irado com ninguém. Deus não gosta de se indignar com ninguém. Por isso que ele não despeja toda a sua ira sobre as pessoas. Porque ele quer que elas sejam salvas. Ele quer que as pessoas sejam resgatadas. Só que, o que é que acontece com a maioria das pessoas? O que é que acontecia com o povo de Israel e o que acontece com todo mundo? Aqui a lição traz um ciclo que acontecia. O povo se rebelava contra Deus, praticava o mal, e o que é que eles faziam? Eles sacrificavam as crianças, sacrificavam os próprios filhos e adoravam os ídolos. E aí, o que é que acontecia quando o povo fazia isso? Deus se afastava, chegavam os inimigos e escravizavam o povo. Aí, quando eles estavam escravizados, eles lembravam de Deus. Aí eles iam orar, se arrepender de Deus, salva a gente não quer ficar aqui escravo. Aí Deus, como é compassivo, Deus é misericordioso, ia lá salvar o povo, tirava do cativeiro. Aí, quando eles estavam de boa de novo, o que é que eles faziam? Tudo de novo, se rebelar, voltava a sacrificar crianças, voltava a adorar os ídolos, e os inimigos escravizavam, Deus libertava, voltava de boa de novo, voltava. Então, assim, várias vezes ao longo da Bíblia isso acontecia. Eu queria perguntar para vocês, será que essa realidade do povo de Israel é diferente da nossa? Das pessoas? Será que a gente é melhor do que eles nesse aspecto? Só cada vez pior. Todos nós. Pior porque hoje em dia conhecemos mais a terra do que eles, antigamente. Hoje temos mais acesso e antigamente eles não tinham. Então hoje somos piores do que eles. Pois é. Só que eles ainda tinham uma trufa a mais, nós temos a verdade completa. E eles passaram pelo mar, viram a coluna de fogo. Eles tinham mais verdade do que As verdades nós temos, agora eles viram presencialmente. Eles tinham mais tempo, a gente tem só o testemunho. É isso. E eles depois a cores e ao vivo. De forma que, de todas as épocas, ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa. Mas agora eu quero te perguntar, por que o ser humano vive nesse ciclo? Se afasta, abandona Deus, aí vem os problemas, a pessoa se lembra de Deus, Deus vai lá, salva a pessoa, liberta, quando está de boa a pessoa volta para o erro. Por que o ser humano vive nesse ciclo? os outros pecados. Por causa dos outros pecados. Pecado é doce, pecado é bom. Porque o ser humano tem a certeza de que qualquer coisa que ele fizesse, voltar ele será perdoado. Pois é. Ele tem essa certeza. Porque as pessoas, elas começam a tratar Deus como se fosse besta. Como Deus vai me aceitar de novo, então eu posso me afastar e voltar a hora que eu quiser, que Ele vai me aceitar. E aí, quando eu estiver de boa, eu posso voltar, me arrepender, e aí nesse ciclo vicioso, aí as pessoas vão ficando cada vez mais duras e sentindo menos nojo do pecado. Elas vão gostando tanto. Pois é. Pois é. É como o desobediente, ele sai, os pais falam que não vale, vai, machuca o dedo, machuca o pé, volta para
que é que a lição está querendo dizer? Que se você fosse Deus, o que é que você faria com um ser humano que trata você desse jeito? O tempo todo? Não, se a gente não fosse Deus, até quer igual ele. Se você tivesse os poderes de Deus, o poder de fazer o que você quisesse, e tivesse um bocado de criaturazinha ruim, rebelde, que fica só atrás de você. Só dá na costa e ir embora, né? Pois é, a gente abandonava. Então aí você já tem uma ideia do quão grande é o amor de Deus, do quão grande Deus é amor. A gente só de falar assim não consegue, mas se a gente pensar o quanto a gente é ruim. A nossa paciência, nosso perdão é muito curto. A gente não tem essa. Né? Pois é. Vamos ver uma história da Bíblia que fala o quanto Deus não gosta de se irar. Deus, a Bíblia chama tardio em irar-se. Ou seja, Deus não é aquela pessoa, aquele Deus sábio, não quer castigar, eu quero destruir. Eu estou com tanta vontade de destruir o ser humano que se tiver uma oportunidade eu vou lá e destruo. Deus não é assim. Deus não é assim. Vamos ver? Jonas, a história de Jonas. Jonas 4. Vamos ver o contraste de Deus com Jonas. A diferença de Deus com o profeta Jonas. Jonas, ele é aí dos profetas menores, antes de Mateus. Quando a gente vê o que Jonas vai fazer aqui, vocês vão ver a diferença de Deus para o ser humano. Aí só relembrando a história. Deus chamou Jonas para ir para a cidade de Nínive. E a cidade de Nínive, gente, era uma cidade cruel. Era uma cidade terrível. Por quê? Porque era um povo que não temia Deus e que fazia só ruindade, só maldade com as pessoas que eles capturavam. Pra você ter uma ideia, quando eles traziam os prisioneiros, eles enfiavam uma estaca por baixo da pessoa que saía na boca. Era chamado de empalar. Então era como se estivesse colocando uma carne no espeto. Eles faziam com as pessoas assim, eles penduravam as pessoas em estacas. Então você pode imaginar que o pessoal de Nínive era ruim, era um povo terrível, horrível. Como se fosse um churrasco, um espeto. Carne do espeto. Então aquele povo merecia destruição, não era? Então Deus chamou Jonas e disse: você vai lá e vai anunciar que dentro de 40 dias, se o povo não se arrepender, eles vão ser destruídos. E Jonas ficou com medo de ir para Nínive, diante dessa realidade, né, que eles empalavam as pessoas. Jonas ficou com medo de ir para Nínive e ele fugiu da presença de Deus. Pegou um barco e fugiu. Eu vou achar aqui para os que estão achando. Aí Jonas pegou um barco, foi para o outro lado. Vamos para Jonas 4, só resumindo a história aqui. Aí pegou um barco, foi para o outro lado. Deus disse: vai para cá, vai para a direita. Jonas foi bem para a esquerda, bem para longe onde Deus tinha dito. Pegou o barco, o que aconteceu? Aí o que aconteceu lá no meio do mar? O que aconteceu lá no mar? Uma tempestade. E aí Jonas foi atirado na água. Certo. Então, gente, pode dar vontade aí. Aí Jonas foi jogado no mar. E o que foi aconteceu quando ele estava lá no fundo do mar? O que aconteceu? Foi engolido pela baleia. Engolido por uma baleia, por um peixe, exatamente. E Deus mandou aquele peixe para levar Jonas direto para o destino dele, que era para Nínive, exatamente. E aí, quando Jonas chegou lá em Nínive, aí Jonas começou a pregar, começou
anunciar que a cidade ia ser destruída, que eles tivessem que se arrepender. E aí, qual foi a reação do pessoal de Nínive? Olha o capítulo 3, verso 5. Lembrando, os ninivitas eram um pessoal ruim, era um pessoal rebelde, era aquele pessoal que empalava os prisioneiros, e que você olha assim de primeiro e pensa, não, esse pessoal nunca vai se arrepender, esse pessoal não tem jeito para eles. Olha o verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha aí, a cidade toda se arrependeu. Todo mundo se arrependeu, todo mundo decidiu mudar de vida. Aquela cidade toda se arrependeu. Eu queria falar aqui sobre arrependimento. Nós já estudamos isso lá nas casas, durante o sábado à tarde, mas vale a pena a gente lembrar. O que é fé, o que é arrependimento e o que é confissão. Como é que a gente pode entender isso na nossa vida? Vamos dar uma pausa aqui em Jonas e vamos prestar atenção nisso. Fé no coração. Exatamente, fé é no coração, exatamente. Mas o que é fé? Ter uma fé, você tem fé em Deus. E a do outro lado, você tem fé. Então, aquela fé que eu Pois é, exatamente. Então, o que é fé? Será que fé é um pensamento positivo? É pensar positivo nas situações? Para mim é esperança. Pensamento de esperança. Você sempre acreditar que lá na frente Vai vai dar acontecer. certo, está acontecendo errado aqui, alguma tribulação aqui, uma turbulência, mas lá na frente é porque Deus tem o melhor para me dar, ou para dar Muito bem. eu lembro, né? Eu sempre está acontecendo isso comigo, porque Deus tem o melhor para mim lá na frente. Ninguém espera por Deus não. Quem espera por Deus não cansa, né? Nunca Essa frase aqui a gente tem que, vou dizer tatuar, mas a gente tem que guardar no coração. E a gente tem que esperar por Deus. Quem espera por Deus não cansa. Exatamente. Exatamente. Vamos ver o que é fé? Vamos ver o que é fé? Lá em Hebreus 11, verso 1, diz o que é a fé. Exatamente. Olha, em Hebreus 11, verso 1 diz o que é fé. Se alguém perguntar para você o que é fé, está lá em Hebreus 11, 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Exatamente. Então a fé é você olhar para o futuro e ter esperança, assim como o Fran disse. É confiar no que Deus vai fazer por você no futuro. Ah, mas eu não consigo enxergar Deus, eu não consigo ver Deus. Mas você acredita nele, você crê nele, você crê mesmo sem ver. Isso é fé. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Eu acredito em Deus. Pode esperar o tempo que for, mas esperando por Deus, ele é morto no meio. Exatamente. Ele é morto no meio. Agora, tem gente que diz assim, eu tenho uma fé muito fraca. Não se lembra de Deus quando está doente, quando está faltando uma coisa que faz não. Vai, meu Deus, não tem. Pois é. Agora, você pode dizer assim, eu tenho uma fé fraca. Eu acredito pouco. Minha fé é muito pequena. Como é que eu posso aumentar a minha fé? Romanos 10, 17. Como é que a gente aumenta a nossa fé? Como é que eu posso acreditar mais em Deus? De que maneira eu posso confiar mais nele? Na oração? Boa resposta. Oi? Jejum. Está faltando só um detalhezinho. Esses dois são bons, agora falta só um que é importantíssimo. Comunhão, confiar em Deus. Mas tem gente que diz assim, eu confio pouco, minha fé é pouca. Como é que eu posso confiar mais em Deus? Como é que eu posso aumentar a minha fé? Romanos 10, 17. É a Bíblia. Olha, muito bem, exatamente. Essa é a resposta.
Diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Como é que eu confio numa pessoa? Será que eu... Mesmo que a pessoa esteja mentindo, né? pela Não, palavra. eu confiei em você. Pela palavra. E pela convivência com aquela pessoa, exatamente. Eu não posso confiar numa pessoa que eu encontrei agora na rua, entregar a chave da minha casa e dar para ela sem eu conversar com ela, sem eu conhecer a vida dela. Então, como é que a gente passa a confiar mais em Deus? Quando a gente convive mais com Deus. Quando a gente descobre o que é que Ele quer para a nossa vida. E aí a gente vai começando a ver que Ele é confiável, que Ele faz as coisas para nós, que Ele nos ajuda, que Ele nos ama. Então, a nossa fé aumenta. Pois é. Então, para confiar em Deus, é lendo a Bíblia, sabendo a palavra dele para nós, que a gente passa a confiar nele. Agora, quando a gente tem fé em Deus, quando a gente acredita em Deus, o que é que isso gera na nossa vida? Lucas 5:32. Tudo de bom, exatamente. Lucas 5:32. Eu acredito em Deus, acredito que Jesus é meu Salvador. E agora, o que é que isso muda na minha vida? Lucas 5:32, Jesus diz assim: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha aí. Então Jesus diz: eu não vim chamar justos, eu não vim chamar pessoas que são perfeitas, eu vim chamar os pecadores para eles se arrependerem. Olha aí. Então acredito em Jesus, acredito em Deus, agora eu preciso me arrepender. Pois é. E lá no evangelismo, exatamente. Agora, o que é se arrepender? Diz lá no evangelismo. Exatamente. E ela decorou tudo que eu falei lá. Eu disse exatamente desse jeito aí, ela decorou. Então, o que é se arrepender? O que é se arrepender? Sim. Exatamente. Agora, lá no evangelismo eu disse que arrependimento é diferente de remorso. Qual é a diferença do arrependimento e do remorso? Você poder ter feito aquilo pela pessoa que você poderia ter feito naquele momento e você não fez. Assim, eu tiro um exemplo lá por casa, porque quando minha mãe teve câncer, ela passou 5 anos com câncer. E eu era direto no hospital com ela, e eu já passei lá no hospital, acho que me engano, 24 ou 26 dias. E eu estava vestindo roupa suja, por limpa, porque eu não tinha como em casa trocar, e nem tinha ninguém que pudesse vir, e era em Natal, que pudesse me ajudar lá. E assim, hoje eles me perguntam, depois que a mulher me pergunta, por que você não gosta nada de uma mantra? Você não gosta de estar com saudade, de estar se sentindo só, porque a gente perde a mãe, a gente perde tudo, perde a base, né? Eu perdi tudo, perdi minha base. Você não gosta nada disso, você ficar com saudade, ou no dia que ela aniversário você não gosta, porque eu não tenho remorso. O que eu pude fazer por minha mãe, eu fiz nela em vida. Hoje vocês ficam apostando, minha mãe tivesse aqui, não sei o quê. Para mim, eles são, como eles não fizeram, eu acho que eles sempre esse remorso, aí quer postar uma foto dela, de aniversário. Mas quando estava viva, ele não fazia. Eu creio que seja tipo assim. Eu não tenho remorso, porque minha mãe morreu. O que eu pude fazer por ela em vida, eu fiz. E eles, tipo assim, ficam postando, eu não posto, porque eu não tenho remorso. Exatamente isso aí. O remorso é diferente do arrependimento, por quê? O remorso, tanto no remorso quanto no arrependimento, você sabe que fez uma coisa errada. Só que o remorso, você sabe que fez uma coisa errada, mas você ficou com medo porque foi descoberto, e se tiver a chance, você faz de novo. Você comete o mesmo erro. Mas muitas vezes não tem mais chance. Pois é. Agora, o arrependimento, você sabe que fez uma coisa errada e sente vontade de nunca mais fazer aquilo, de fazer diferente, de mudar de vida. E aí eu uso aquele... mudar e não se converter. Pois é. E aí eu uso a história
de Judas e de Pedro. Judas sentiu remorso. Ele sabia que tinha traído seu mestre, sabia que tinha traído Jesus, e se tivesse a chance, ele trairia de novo. Mas como não teve mais chance, ele foi e se suicidou. Mas ele não se arrependeu, ele não se sentiu culpado pelo que ele fez. Ele sabia que tinha errado, mas se tivesse a chance, não fazia. Agora a diferença dele para Pedro é porque Pedro negou Jesus, ele errou também, mas ele saiu, foi chorar, ele se sentiu culpado pelo que ele fez e decidiu mudar de vida. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi lá e perdoou Pedro. E Pedro se tornou uma nova pessoa, Pedro se tornou um apóstolo, um pregador do Evangelho. Então o arrependimento, ele traz a mudança na nossa vida. Ele faz a gente mudar da água para o vinho, de um bêbado para uma pessoa sóbria, de um mentiroso para uma pessoa honesta. Então, é isso que Deus faz na nossa vida. Agora, para eu me arrepender, para eu sentir vontade de deixar o pecado, o que eu preciso fazer? O que é que me leva a me arrepender? Vamos lá para Romanos 2,4. Porque, como o Fran disse no começo aqui, naturalmente a gente gosta de pecar. Naturalmente a gente gosta de fazer o que é errado. Agora, para eu sentir vontade de fazer o que é certo, o que é que precisa acontecer comigo? Romanos 2,4 diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? Então, o que leva a gente a se arrepender é perceber a bondade de Deus, perceber o quanto Deus é bom sem a gente merecer. Aquelas crianças, aqueles filhos que são mimados, que não reconhecem o que os pais fazem por eles, por que eles são mimados? Por que eles são ingratos? Justamente por causa disso. Eles não reconhecem que o pai é bom com eles, que os pais fazem tudo o que eles querem, que os pais protegem, que os pais dão tudo, né? Então, por isso que eles nunca vão ser gratos, nunca vão ajudar os pais quando eles precisarem, e eles desrespeitam os pais, eles são filhos desobedientes, porque eles não reconhecem a bondade dos pais. Do mesmo jeito é a gente com Deus. Enquanto a gente não reconhece que nós somos ruins, que nós não prestamos, que nós não valemos nada, e que Deus é bom, que Deus nos abençoa todos os dias com comida, com teto na nossa cabeça, com a família, com amigos, enquanto a gente não reconhece a bondade de Deus, infelizmente a gente não se arrepende. Mas quando você reconhece isso, aí você sente vontade de se arrepender. Agora, depois que a gente se arrepende, Deus, eu sou pecador, Deus, eu não mereço a tua graça, não mereço o teu perdão, mas eu estou vindo aqui na tua presença, me entregando. O que é que o pecador faz agora? Salmo 38, 18. Salmo capítulo 38, verso 18. Diz assim, Salmos 38, verso 18. Eu confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então agora você confessa seus pecados para Deus. Agora em oração você diz: Deus, eu me arrependo por causa desse pecado, daquele outro. Deus quer que você fale com Ele e diga tudo o que você fez. É como um pai que quer conversar com o filho. O pai não quer chegar no quarto do filho e dizer: ei filho, como foi seu dia? Foi legal. E não contar o que aconteceu. Então, antes de você dormir, todos os dias, fale com Deus, diga: Deus, eu errei nisso aqui. Eu, ao invés de ter sido agradável com aquela pessoa, eu fui rude, eu fui malvado com aquela pessoa, eu passei do ponto, eu queria pedir perdão por causa desse pecado. Deus, eu não devia ter olhado para aquele negócio, para aquela pessoa, eu não devia ter feito aquilo. E assim você vai pedindo perdão e confessando seus pecados a Deus, um por um. Você vai confessando a Ele. O legal é que eles que foram batizados ontem, né? Todos os pecados deles foram apagados. Você já deu spoiler agora da próxima passagem. Começa a partir de hoje. Hoje é o primeiro dia. Só precisa pedir perdão dos pecados de hoje. Não, precisa de uma cadeira. Esses aí, infelizmente. Então, o que a mãe disse agora? Quando eu confesso meus pecados, arrependido, com o coração
arrependido, disposto a não fazer mais, será que Deus ele vai pegar seus pecados, vai pegar seu arrependimento e pensar, não, isso aqui, não sei, isso aqui eu vou deixar de segundo plano, vou atender outro, deixar isso aí para depois, não, isso aqui é tão ruim que não merece perdão. Será que Deus faz isso? Vai não. Vamos ver o que é que Deus faz. Vamos lá para Miqueias. Miqueias é difícil de achar, mas é perto de Mateus. Perto de Mateus. Miqueias 7, 18 e 19. Quando eu me arrependo, o que é que Deus faz? Diz assim, ó. Miqueias 7. Não, Miqueias só. 7, 19. Achou? É o penúltimo verso desse livro. Achou? Então só escuta, só escuta ali. Miqueias 7, 18 e 19. O que é que Deus faz com os seus pecados que você confessa e se arrepende? Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? Então Deus perdoa e Deus esquece. Ele escolhe esquecer. Ele escolhe esquecer. O Senhor ele não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Aqui faz o link com o que eu estava falando no começo. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés dos nossos pecados e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha aí. Então aquele pecado que você pede perdão, você decide abandonar, Deus pega aquele pecado e joga lá no lugar mais fundo do mundo. Sabe qual é o lugar mais fundo do mundo? É a Fossa das Marianas. Tem mais de 13 mil quilômetros de profundidade. Lá no outro do mundo. Então Deus pega aquele seu erro, pega todos aqueles seus pecados que você se arrependeu e joga lá no fundo para ninguém mais buscar. Até porque nem o ser humano pode ir lá. Pois é. Porque morre. Quantos quilômetros é que acabou o oxigênio? Quantos quilômetros para baixo? Por 5 mil quilômetros já. Então, vocês foram batizados ontem, tenho certeza que naquele momento que vocês saíram da água, vocês saíram com a vida zerada. Deus perdoou vocês. Deus livrou vocês. Deus como se tivesse formatado o CD, formatado o HD. Deus zerou, apagou todos os seus pecados. Agora quer dizer que a gente não vai mais pecar? Felizmente a gente continua pecando. Mas agora a gente está numa luta para vencer o pecado. Cada vez que a gente peca, a gente vai decidindo abandonar. Deus, agora eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, agora eu estou batizado, o Senhor perdoa meus pecados, então me ajuda a vencer os que eu ainda consigo, os que eu ainda peco. Eu ainda tenho esse vício, eu ainda tenho esse erro, então me ajuda a ir vencendo pouco a pouco. E Deus ajuda você a vencer. Deus dá força a cada um para vencer. Tanto os batizados agora como os que já são batizados. Deus dá força, Deus perdoa, Deus esquece nosso pecado e Deus nos ajuda a ser melhores a cada dia. Amém? Quem gostou da lição? Amém. Amém, amém. Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa todo mundo que chegou aqui hoje, pessoas que estão vindo pela primeira vez, que já vêm sempre. Essa mensagem é uma mensagem atemporal. Em qualquer momento da nossa vida, nós precisamos ouvir essa mensagem. Verdade. Não importa quem nós sejamos, se somos membros mais antigos, se somos recém-batizados, todos nós precisamos do teu perdão. Sim, Não tem ninguém melhor do que o outro. Não verdade. tem ninguém mais santo ou mais perfeito que o outro. Todo mundo é pecador, todos nós somos sujos e precisamos, Senhor, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique. Sim, Que o Deus. Senhor coloque em nós um coração novo, um coração renovado, disposto a obedecer e fazer a tua vontade. Amém. Então, Senhor, dá força aos que se batizaram agora, que eles possam, Senhor, sentir vontade de estar na tua presença, possam gostar de estar na tua presença, que eles possam se sentir bem aqui com a igreja, com os irmãos, com essa nova família que eles têm, e que o Senhor agora, Senhor, coloque os santos anjos na casa de cada um, acampando, trazendo paz, e todo problema, toda coisa ruim, Senhor, que os demônios sejam afugentados de cada lar, e que ali, Senhor, reine a paz e reine a alegria para sempre. Amém. E cada um deles,
cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.